Então, a gente sempre faz algum tipo de oferece, né, algum tipo de espaço, as pessoas para fazer as pesquisas. E a gente já fez com engenharia, direito, com educação é uma das maiores demandas, história, antropologia. Então, assim, já tem um hábito, a comunidade já tem um hábito mesmo de estar com essas, na verdade, com esse trabalho, né, esse complemento com a formação acadêmica. Hoje a gente tem aqui no Manzo o pessoal do Arquitetos Sem Fronteiras, que é uma parceria que a gente fez, porque o Manzo está passando por um processo de reforma, e aí nesse processo foi solicitado que a gente apresentasse um projeto arquitetônico para que o próprio Estado pudesse enviar o recurso para que se fizesse a reforma. E aí foi até novidade, porque a gente começou a se pensar numa área que a gente nem nunca imaginou que era esse tipo de auxílio, né? Porque a gente sempre projetou as nossas próprias casas, a forma como que a gente se entende e como se forma a família. Então a gente nunca pensou numa questão, assim, no processo de um projeto arquitetônico para se construir uma casa, para se abrigar famílias. E aí, a partir daí, dessa procura nossa, dessa demanda nossa, a gente começou também, aí a própria a arquitetura começou também a acessar o nosso território, a nossa forma mesmo de construir. E aí a partir daí a gente criou um jogo, foi super interessante, porque os próprios alunos viram a necessidade de compreender o território, para além de um projeto arquitetônico, de uma construção urbana, eles entenderem o porquê dessa construção tão desorganizada, mas que para a gente é uma forma bem organizada mesmo de moradia. Na verdade, o Manzo, ele foi fundado em 1970, na década de 70 mesmo. Minha mãe, ela veio de Ouro Preto, ela veio de uma área bem, ela veio de uma área bem significante, até pela história de resistência que ela traz com ela. Ela nasceu lá no meio das queimadas, a minha avó foi mineradora, trabalhou na mina, e a partir daí, quando surgiu a capital, começou a aparecer oportunidades de emprego. E elas, para além de mineradora, minha avó passava-se roupa e ela engomava roupas. Então, com a chegada com a vinda da guarda, né, da Polícia Militar, do quartel, o primeiro quartel de batalhão aqui em Santa Efigênia, começou a surgir oportunidades para essas pessoas que lavavam e engomavam muito bem por causa das fábricas, né? Então a minha avó trouxe os filhos com uma oportunidade de emprego, e aí ela foi morar no bairro Paraíso, que é aqui próximo. A partir de lá, então, a minha mãe, aos 8 anos de idade, ela começa a ter algum tipo de problema de saúde, vai várias vezes ao médico e tudo, mas não consegue identificar qual era o problema clínico, até que um dia uma pessoa, uma senhora, isso a minha mãe já estava com 12 anos, uma senhora lá no hospital João 23, que é o que a minha mãe conta, orientou a minha avó a levar minha mãe a um centro espírita, porque lá o problema da minha mãe parecia muito com o problema espiritual. Então minha avó pega minha mãe, e a partir daí então começa toda a história na verdade, a história da minha mãe, ela começa a partir dos 12 anos de idade. Quando ela começa a frequentar esse terreiro, ela começa a atender, né, e incorporar no Preto Velho, que é o Pai Benedito. E aí esse Preto Velho começa a fazer alguns tipos de cura, de bendição, de conselhos, e na verdade ele começa a ser um mentor mesmo espiritual, não só para minha mãe, mas também para as pessoas que procuravam. E aí até que um dia um dos patrões da minha mãe vem até esse Preto Velho, e ele consegue fazer
ele consegue a cura que ele procurava, e aí para gratificar o preto velho, ele oferece um dinheiro para minha mãe, só que essa entidade da minha mãe não permite que ela receba o dinheiro. E aí ele conversa com esse preto velho e pergunta, o preto velho pega e fala para ele que ele queria uma senzala. Ele queria a senzala dele de volta para ele poder criar o povo dele. Então ele pega e ganha um recurso, um dinheiro para poder dar uma entrada no terreno. E aí a minha mãe vai por conta própria, compra um terreno, muito bom esse terreno, que é no bairro, aqui do bairro São Lucas, mesmo São Lucas, só que ele nega esse lugar e fala com a minha mãe que era um outro lugar que ele queria, e a minha mãe pega o dinheiro de volta e compra esse terreno aqui. Na época, na verdade, esse terreno era um barranco, não era, até hoje ele ainda não é plano, é um buraco, né, mas ele era um barranco, e a minha mãe começa ela mesma a construir a própria casa. E aí ela constrói um cômodo e do lado ela constrói 2 cômodos. Um cômodo é onde a gente vai morar e o outro cômodo é onde seria o terreiro, né, da Umbanda. Aí a partir daí ela começa a se construir a própria família, núcleo familiar dela, né? E aí depois de uns 5 anos morando aqui, ela adoece, e aí a minha avó, como a minha avó era cadastrada na Associação São Vicente de Paula, ela consegue um apoio dessa associação para poder quitar as promissórias que estavam ainda atrasadas. E aí a minha avó vem com um acordo com a minha mãe de morar também aqui nesse território. E aí se começa a construir as famílias, as pessoas começam a crescer, casar e não saem, vão só morando aqui. E aí as casas começam, o mais interessante disso é que as casas começam a ser desocupadas para ser dividida. Então começa, minha mãe constrói uma casa aqui, na medida que aí casa um filho, ela separa um quarto, abre uma porta, aí casa outro filho, ela separa mais um cômodo, abre outra porta. Então por isso que ficou essa construção toda grudada uma na outra, que parece que é tudo uma casa só. E aí, na medida que ela vai abrindo porta, ela vai aumentando os cômodos também. Então a casa não divide, não separa, né? Só se vai abrindo portas para poder separar mesmo as famílias dentro da própria casa. Quando foi em 2011, a prefeitura vem a comunidade para poder fazer, na época teve um acidente muito grave da Vila Barraginha, que tinha desmoronado, então a própria Urbel começa a preocupar com esses tipos de construções, né? Eles falam construções paliativas. E aí eles começam a fiscalizar em contra, porque quando você olha de longe, você vê que isso aqui é uma casa só, mas é um monte de pedaços de parede. E aí isso chama a atenção dos engenheiros, eles começam a vir aqui para poder fazer vistoria. E nenhuma dessas vistorias eles começam a orientar a comunidade a demolir alguns cômodos, porque eles alegam que isso estava abalando o terreno e que poderia tudo desabar. Só que a gente começa a entender que era muito estranho, porque se as casas são muito grudadas uma na outra, inclusive chega a grudar até as casas do vizinho, por que as casas do vizinho não corriam risco? E aí com isso a gente começa a resistir a não sair, até que um dia a própria Defesa Civil vem aqui e obriga todo mundo a sair das casas e ir com abrigo público, alegando que havia risco de desabamento. Só que a gente também começa a entender que os vizinhos não foram alertados, que se cai uma janela, uma telha que se cai aqui, ela cai e afeta a casa do vizinho. Então o vizinho deveria sair também. E aí a gente começa a perceber que estava havendo algum tipo de especulação imobiliária nessa área, e aí nós vamos e procura o Ministério Público e os Direitos Humanos. E lá eles começam a intervir com a gente para poder articular junto com o Estado e criar algumas medidas que se façam valer o direito da comunidade voltar.
O processo do abrigo era de 3 meses, o que eles alegaram para a gente que eles mesmos iam reformar, porque era uma comunidade quilombola. Em 2007, a comunidade foi auto-reconhecida como comunidade quilombola pela Fundação Palmares. E o governo do município ele não tinha conhecimento e nem política para povos quilombolas, mesmo tendo aqui já 2 quilombos, que é Mangueiras e Luíses, né? Inclusive Luíses ele vem antes mesmo da própria construção da capital, já existia essa comunidade aqui no local. E aí a gente começa a construir, junto com o governo do município, políticas que se faça reconhecer o território. E não só o território, mas também a forma de vida desses povos. E aí agora, desde 2006, que a gente está nessa articulação com o poder público para que se faça mesmo reconhecer a forma de vida desses povos e o modo de viver deles. E aí a gente agora, em 2017, o Manzo foi reconhecido como patrimônio material da cidade, que é uma forma também de proteção do território e na verdade, de medidas, né, que a gente fala, para que se faça políticas públicas dentro desse território. Antes de ontem, a gente foi incluído dentro do programa que é as EIs, né, que é Zonas de Interesses Sociais, e aí também que é uma outra forma também do município, do estado reconhecer e se fazer políticas públicas dentro desse território. Para que se faça valer o estatuto, né, que existe o Estatuto Brasil, quer dizer, um programa, desculpa, existe um programa Brasil Quilombola, mas que não consegue incluir os quilombos em contextos urbanos. Esse programa, ele protege e ele, na verdade, além dele proteger, ele investe em políticas públicas com mais facilidade para as áreas rurais, onde também os conflitos lá são diferentes dos nossos aqui. Por exemplo, o conflito das zonas rurais, né, dos quilombos rurais, é mais com os proprietários de fazenda, os donos da terra. Já no contexto urbano, os conflitos é muito mais com empreendedores, né, imobiliária, com o próprio governo, porque ele não reconhece o território como um território de tradição, ele quer urbanizar esse território, então isso cria-se um outro tipo de conflito que às vezes interfere num decreto, numa lei que o próprio Estado cria. Né? Igual, por exemplo, agora para a gente, por exemplo, para que o município consiga se reconhecer que somos um grupo, um povo, a gente tem que ter incluído dentro daquele programa que é mais em vilas e favelas, que é as EIs. Né? E aí sim consegue se implementar as políticas e o programa Brasil Quilombola dentro dessas políticas, que são políticas sociais, de conteúdo social. Isso, é um modo mesmo de vida. A gente acha até estranho, muito estranho quando tem que bater no portão de alguém aqui. A minha mãe fica nervosa quando ela vai entrar na casa de alguém e o portão está fechado. Então, assim, a gente tem uma boa relação com a vizinhança, super tranquila, né? E as casas aqui, por mais que elas sejam individuais, sempre tem um ponto de acesso de comunicação com as outras. Por exemplo, aqui tem a janela que a gente conversa com a minha cunhada, enquanto ela está lavando roupa, fazendo almoço, a gente está contando lá a história. Já a janela de cá, ela já dá para a janela do quarto do meu irmão. Então, ir para a cozinha também do meu irmão. Então, as casas aqui, a gente tem muito essa característica de criar um ponto de comunicação para que a gente não se sinta isolado. Isso eu não sei porquê, mas é uma necessidade que a gente encontra muito é uma sensação assim, de que a gente não está sozinho. Né? E que no momento por exemplo, de sufoco, a gente pode chamar pela janela que o outro consegue socorrer. É uma coisa que a gente não sabe explicar o porquê que a gente tem essa necessidade de criar um ponto de comunicação entre uma casa e outra. A forma aqui hoje são 9 famílias,
que moram aqui, e a gente tem outras famílias que moram em torno, e tem um grupo de família que está morando em Santa Luzia, porque quando lá teve a intervenção da prefeitura, a gente teve que, o terreiro, a prefeitura não quis abrigar. E aí a minha mãe tinha um terreiro em Santa Luzia, aí ela leva o terreiro para lá, e lá ela começa também a construir toda essa história. Do mesmo jeito que a gente está até muito preocupado, porque ela começa a construir um núcleo familiar lá, e ela sozinha, como a mais velha, e o núcleo familiar que ela vem construindo lá é da juventude que começa a constituir família agora. E aí ela fica sozinha, tendo que controlar todo aquele grupo lá. E às vezes a gente ia muito longe, né, muito distante. Aí às vezes ela liga e fala, pelo amor de Deus, vem aqui e tenta me ajudar com esses meninos aqui. E aí a gente tem que sair correndo para poder ir para lá, para poder tentar manter a mesma tradição que a gente mantém aqui, que é de um a cuidar do outro. Isso é o ponto principal. Eu sou responsável pelos que estão abaixo de mim, os que vieram depois de mim. E os mais velhos que eu é responsável por mim. Então a gente sempre se olhou e se viu assim. Então os mais novos, a gente que é mais velho, vai ensinando para eles aquilo que a gente aprendeu com os nossos mais velhos. E eles já vão crescendo também ensinando. Por exemplo, eu já não me preocupo muito com os menorzinhos, porque tem uma fase de uma juventude que já está se tornando adulta, então elas agora que é responsável pelos pequenos. Eu sou responsável por eles. Os mais velhos que eu é responsável por mim. E assim a gente tem essa forma de vida, um cuidando do outro, um ensinando para o outro mesmo. A forma mesmo de respeitar, né, a própria vida. Isso é uma... Assim, não é que a gente aprendeu porque eu não lembro de alguém ter me ensinado. É simplesmente uma forma de viver mesmo aqui dentro da comunidade. A gente vai olhando o outro e vai copiando e reproduzindo. A gente tenta o máximo não ficar muito reproduzindo o que a forma da minha mãe ser. Porque essa juventude, ela já tem um olhar mais para os avanços, né? Ela quer ser alguma coisa, a gente não, a gente é. Então ela já começa a se projetar para aquilo que ela quer. E a gente não, a gente quer o hoje. E essa juventude, ela quer o amanhã. E isso às vezes confunde, perturba demais a nossa cabeça por essa pressa, assim, é uma pressa que eles têm. E ao mesmo tempo uma lentidão. Eles têm uma pressa de ir aos desejos deles e tem uma lentidão de ser o que eles são hoje. Né? Então isso cria muito conflito entre a fase mais velha com a fase mais jovem. Porque eles, por exemplo, eles não querem, a maioria deles seguem a religião, mas não quer seguir os ensinamentos da religião. Eles querem frequentar a religião, mas, por exemplo, vamos supor que hoje tem uma festa no terreiro, mas tem um DJ aí no baile funk. E aí é um conflito, porque a minha mãe tem que entrar no meio. E ela que determina, não, vocês vão para o terreiro. Ou então, não, hoje não precisa não, hoje eu vou deixar vocês ir para o baile funk. Mas é bom porque, ao mesmo tempo que eles vão para esse mundo, né, urbano lá fora, eles vão também com a consciência e com a identidade de pertencimento de um lugar e de um povo. Então eles não misturam muito, eles conseguem ser diferentes até mesmo dentro de espaço em que eles são vistos como iguais. Então, na verdade, assim, isso se dá muito, eu não sei muito explicar, porque eu nasci dentro do terreiro. Né? E eu acho que essas curiosidades, essa necessidade que eles têm de estar acessando esses espaços mais urbanos, né? Que a gente fala muito assim, é o mundo do branco, eles usam muito esse termo.
E porque uma, na verdade, o que a gente entende quando a gente fala é um mundo do branco, é porque é uma coisa, uma forma, uma cultura mais, como que eu vou dizer para vocês? É uma cultura europeia mesmo. O Brasil é muito copiado nisso, né? A educação é um padrão europeu. A forma de reconhecer o outro é um processo muito europeu da Europa. Então, assim, e a gente, eu acho que talvez essa cultura, essa ancestralidade africana, ela nos põe o pé no chão e fala, olha, não é esse mundo que vocês pertencem. Vocês podem até ir acessar eles, mas a gente sabe a quem a gente pertence e o território ele fala muito isso, porque a gente se identifica muito com o território. Por exemplo, eles quando esse universo é apresentado para eles dentro da educação, porque eles começam a viver com pessoas de culturas diferentes. E aí eles começam a ter curiosidade, a juventude é curiosa, ela quer, e principalmente a juventude negra, além dela ser curiosa, ela é desafiadora. Então ela quer ir nesses espaços, mesmo que diga, olha, não é permitido para vocês. Ela cria mecanismos de acessar esses espaços. Tanto é que a gente vê a juventude negra espalhada em todos os lugares da cidade. E eu acho que a educação ela contribui muito com isso, para mostrar esse outro universo. Né? Mas aí o terreiro, ele tem essa missão de fazer algum barulho para que eles consigam escutar e voltar para essa zona de pertencimento, de identidade, de resistência. Porque a gente sabe também que por ser um país com conceitos muito europeus, existe o racismo e o preconceito, vem de toda essa cultura europeia, né? Então a gente sabe que eles já nascem sabendo que eles são negros, não precisa de ninguém falar isso para eles. E eles começam a identificar também e se fortalecer na própria identidade e até para poder conseguir resistir lá fora, por causa do que a gente mantém aqui, que é essas tradições, né? O respeito aos mais velhos. Aí eles saem lá fora, por exemplo, eles dizerem que os mais velhos não têm respeito algum, são jogados dentro de asilo, enquanto aqui são referências de aprendizado. Né? Eles, por exemplo, o emprego, eles sabem que o emprego que é acessível para eles é sempre terceirizado, então eles têm que mudar e desconstruir isso, por isso que eles querem acessar esses espaços que são mais limitados para eles. Eles sabem que eles estão em competição o tempo todo, então eles têm que ter um espírito jogador mesmo, ter estratégia para poder conseguir ocupar algum espaço. E assim, e o terreiro ele tem essa proposta, né, de criar estratégias de sobrevivência mesmo, de sobrevivência e de resistência. Então, eu acho que essa necessidade que eles têm, às vezes, de se manter forte, faz com que eles vão, mas que voltem para cá de novo. A capoeira, na verdade, ela veio com uma orientação mesmo do preto velho da minha mãe, porque quando a minha mãe chegou, nós tínhamos uma certa idade. Né? E aí nós fomos crescendo. Quando chegou na fase de juventude, a gente queria muito ir para a rua. E aí a minha mãe, para poder segurar a gente aqui, ela cria, aí o preto velho dela pega e orienta o meu irmão a ensinar capoeira. Porque ele aprendia muito a lidar com os instrumentos. Então, o preto velho fala com ele do berimbau, e ele já tinha visto o berimbau, porque o pai dele jogava muita capoeira, então o pai dele ensinou ele a tocar o berimbau, e aí ensinou ele também a capoeira. E o preto velho pega e fala, olha, se você sabe a capoeira, você sabe que você tem o dever de reproduzir o seu conhecimento. E me chamou e falou, se você sabe contar a história, você sabe que você tem o dever de reproduzir o seu conhecimento. Porque é assim que a gente mantém a nossa história. Então a gente começou a fazer a capoeira, e aí a gente estava numa fase, e por incrível que pareça, eu não sei se vocês
tenho observado isso, mas o povo negro é um povo muito feliz, com toda dificuldade, tudo que faz é festa. A gente reza dançando, cantando, a gente, até na hora assim, até mesmo nos momentos tristes que a gente ainda faz com alegria. Quando morre um, então, a gente canta o tempo todo. Então, assim, a gente, com toda a dificuldade que a gente tem, a gente consegue ser feliz. Então, essa felicidade, eu acho que ela atrai muito as pessoas lá fora. E aí ela quer vivenciar isso. Né? E acaba a capoeira sendo uma porta e uma forma de dialogar com o outro. Tanto é que ela conseguiu atravessar o mundo. Né? Hoje ela está em todos os países. Então, com a capoeira a gente começou a tocar berimbau e tocar pandeiro, berimbau e tambor. Imagine isso, o vizinho ali escutando. Não, tem alguma coisa boa acontecendo ali, eu tenho que ir lá. E aí quando vinha, via o que a gente estava fazendo e via que eram jovens também, os jovens fugiam das casas porque os pais proibiam de vir aqui por causa do terreiro. Mas aí eles fugiam e vinham assim mesmo. E aí acabava que a gente fazia capoeira de manhã, de tarde, de noite, porque a gente queria fazer alguma coisa e não podia. Minha mãe não deixava ir para a rua. Justamente por causa do preconceito que as pessoas achavam assim, que a gente era negro, macumbeiro, filho de mãe solteira, a gente era a verdadeira aberração. Então eles não aceitavam a gente na rua. E aí a gente também começou a criar estratégia de não querer ir para a rua. E criamos, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha WhatsApp, nem nada disso, tinha o berimbau, tinha os instrumentos do terreiro aqui. Então a gente começou a fazer essas oficinas e as pessoas lá fora começaram a interessar por causa do barulho. E vinha para cá. Então a gente criou um grupo e foi muito interessante, porque além de a gente criar um grupo de amigos, a gente criou um grupo de resistência. E porque esses amigos começaram a levar as informações da vivência que tinha aqui. Não, mas só tem que ir lá, só tem que ir lá na Danfigena, porque lá a gente toca tabaco, a gente toca pandeiro, a gente toca berimbau, lá eles dançam. Aí, e as mães falam assim, não, a dança é de macumba, é coisa do capeta. Não, mãe, né? Não. E aí os meninos começaram também a reproduzir o que aprendiam aqui. Então, com isso, a gente começou a quebrar um pouco o preconceito dentro da comunidade em torno dela. E assim a gente, como deu certo, a gente falou, vamos fazer dar certo. E um dia a gente começou a querer atrair as mulheres para cá, porque a gente via que estava tendo muita violência doméstica aqui em volta e tal. E aí a gente começou a atrair as mulheres, foi onde a gente criou a questão do artesanato, para que as mulheres viessem para cá. E aí a gente começou, as mulheres vinham para cá, e quando elas vinham, elas traziam os filhos também. Foi tudo isso, foi uma estratégia mesmo da gente criar uma forma da própria comunidade proteger o território como guardiões mesmo. Então, qualquer vizinho que você fala aqui do Mans, eles falam, não, lá acontece, eles falam tudo que acontece menos o terreiro. É impressionante. Eles esqueceram o terreiro e aí eles falam, não, é o pessoal da capoeira. Eles falam até o pessoal do terreiro, mas eles falam, é o pessoal do terreiro que faz capoeira, é o pessoal do terreiro que faz artesanato, é o pessoal do terreiro que faz caminhada e que faz percussão. É sempre sempre eles incluem alguma atividade dentro do terreiro. A gente não consegue ver diferença daqueles que estão aqui dentro. Então, assim, todos é irmãos, todos é primo, todo mundo é tia, a minha mãe é vó de todo mundo, mas aí você fica meio perturbado, porque, por exemplo, você vê o meu marido chamando minha mãe de mãe, eu chamando minha mãe de mãe, todo mundo chama minha mãe de mãe. Aí é por fase, né? Eu falo que eu já estou chegando à fase de velho, porque do idoso, porque eles já estão, os pequenininhos já me olham e me chamam de vó. Então, assim, eu sou vó de todo mundo, eu sou tia da juventude, eu sou mãe de uma fase mais, dos que chegam me chamam de mãe, porque eu acho que por causa dessa divisão também de território, que a minha mãe teve que ir para Santa Luzia, então eu fiquei muito ocupando esse lugar de mãe aqui dentro da comunidade. E aí
Alguns que chegam me chamam de mãe também, na rua as pessoas me chamam de mãe, gente, eu acho que eu já posso me sentar numa cadeira, porque eles já podem cuidar de mim, porque eu já cheguei numa fase de rainha.